Saudando a igreja com a paz do Senhor. Que momento difícil, né, irmãos? De pregar a palavra de Deus. A gente pega nesse livro e fala que você treme, não tem jeito, irmãos. Você pode estar acostumado como for. Quando você pega isso aqui para transmitir a palavra de Deus, treme. Né? Eu estava meditando aqui, que coisa maravilhosa. É quando nós nos rendemos a Cristo, né? E a nossa irmã louvou o Senhor nesse momento. Me rendo a Ti, Senhor. O que é render, irmãos? É o contrário de resistir, né? A polícia chega para prender um bandido, ele se rende, não tem problema nenhum, né? Vai preso e acabou, né? Agora, quando ele resiste, e aí? Problema, né? Então, me rendo a Ti, Senhor. Louvado seja Deus que nós nos rendemos ao Senhor. Deixamos de resistir a Ele, né? Quanto tempo talvez você resistiu, né? A palavra de Deus. Resistir a Deus, mas resistir à palavra de Deus. O pessoal ouve e não dá ouvido, né? Não recebe. Então isso é resistir a Deus. Mas quando ele se rende a Deus, aí Deus tem prazer em abençoar grandemente a sua vida. Louvado seja Deus. Mas antes de eu entrar na palavra, confesso aos irmãos que nós não vamos fugir do que nós lemos, né, no texto oficial dessa noite. Porque se Deus trouxe esse texto para nós, que eu creio que eu tenho certeza que Ele tem algo a nos ensinar, né? Esse texto que foi lido, o Salmo 24, né? Louvado seja Deus. Mas antes, eu falei para o Senhor, se eu tivesse a oportunidade, eu ia contar o que Ele me fez essa noite, né? Os irmãos sabem, talvez os irmãos até não sabem, mas tem uma onda de virose aqui em Avaí agora. Você vai lá no posto de saúde, está cheio de gente lá, tomando soro por causa da virose. E o meu netinho, ele pegou essa virose na escola, irmão. Na escola as crianças, né, são as mais afetadas, então pegou o meu netinho. E como ele vive em casa, então o que aconteceu? Passou para mim e para a esposa, que cuidamos dele, né? E ontem à noite, essa mundiça dessa virose me pegou, irmão. Virose, você sabe que a coisa é difícil, né? Você não sai do banheiro. É uma dificuldade, irmãos. E eu fui 2 vezes no banheiro essa noite, vomitando, rogando. Aí eu falei para o Senhor, não vou falar para os irmãos que eu ajoelhei e fiquei meia hora orando, não. Não, sentado na cama, conversando com Deus, falei, Senhor, me livra eu desse mal. E dormi, irmãos. Né? Dormi, levantei de manhã, já não tinha mais nada, graças a Deus. Diz que a virose é no mínimo 3 dias para você curar ela, não é? 3 dias, tomando soro, tomando remédio, aí parece que mata o vírus e vai embora. Mas com Jesus não tem esse negócio não, né? Com Jesus é de uma hora para outra, ele já resolve o problema. Então, levantei de manhã, já não tinha mais nada, né? Eu falei para os irmãos, não fui para ele nem uma vez hoje. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. É só nós nos rendermos a Ele e sermos dependentes dele, irmãos. Eu já falei aqui para os irmãos que, devido ao problema de saúde que eu tive, então o que eu fiz? Né? A nossa irmã estava testificando aqui que ela cuida de idoso, né? Cuida de idoso, a irmã Rose. Eu não tenho condição de pagar um idoso para cuidar de mim, né? Então o que eu fiz? Peguei o maior cuidador de idoso, o melhor cuidador de idoso que existe, irmão. Quem que é? Quem que é o melhor cuidador de idoso dos irmãos? Jesus, irmão. Mas Jesus, o Senhor cuida de mim. Eu não tenho condição de pagar um cuidador de idoso, então o Senhor cuida de mim. E Ele cuida de mim, viu, irmãos? Cuida de mim em tudo. O Senhor cuida de mim. Louvado seja Deus. Então, quando a coisa aperta, né? Aí eu já grito para ele, ô Senhor, me ajuda, porque... E eu estava meditando também no moderno estava falando aqui, né? A situação que ele viveu. Irmão, isso aí nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, esse tipo de aflições que vem afligir as nossas vidas. Mas o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor.
Que bendito é o varão que confia no Senhor. Irmãos, é que muitas vezes nós nos enganamos com o conceito de confiança, né? Ele fala, eu confio, mas na hora que a coisa aperta, né? Não é verdade? Primeira coisa é correr no médico, ou correr no psicólogo, correr no psiquiatra. Não, primeira coisa, vamos correr aos pés do Senhor. Que o irmão fez, né? Vou correr aos pés do Senhor. Que o Senhor, Ele vai nos socorrer. Confiança. Pega uma criança, pega o Jonathan, pega o menino dele, coloca ele aqui em cima e fica lá embaixo. Fala, pula no colo do pai, ele pula, irmãos. Por que ele pula? Porque ele sabe que o Jonathan vai segurar, não vai deixar ele cair. É isso que Deus quer de nós. Esse tipo de confiança, né? Não é que quando a coisa aperta a gente vai procurar outros recursos. Não, vamos procurar o Senhor, né? Porque Ele é a solução para os nossos problemas. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Nós lemos capítulo 24, o capítulo não, Salmo não tem capítulo, né? Mas Salmo 24, nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. Mas nós vamos ficar somente com o versículo 10, né? E diz, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. O título do Salmo 24, ele fala sobre o domínio universal de Deus. O que é domínio, irmãos? Por que Deus tem esse domínio universal? Quando fala do universo, é de tudo que existe. Por que a palavra de Deus que Deus tem o domínio de todas essas coisas? Por quê? Por causa de um dos seus atributos. Qual o atributo de Deus que dá a Ele, né, o direito de ter o domínio sobre todas as coisas? O atributo da onipotência. Quer dizer, Deus tem o poder sobre todas as coisas que existem. Não é verdade? Deus manda em tudo, irmãos. Eu trabalho com o irmão Dirce, uma estufa. E eu estava falando com o irmão Zé Carlos esses dias. Vai chegar uma época que não vão conseguir produzir mais nada, irmão, por causa das pragas, das doenças que aparecem. São doenças, praga de tudo quanto é jeito. Agora eu estava meditando, mas essas pragas, elas têm vidas, não é? E quem é o dono da vida? Deus. Então se ela existe, por quê? Porque Deus deu vida para elas. Então o que eu faço? Eu oro ao Senhor para que Ele tire a vida daquelas pragas para deixar de perturbar a minha roça. Você passa tudo quanto é tipo de veneno. Bom, vai ter mais de 20 tipos de veneno, mas você passa por não adianta nada. Fala, Senhor, eu vou passar esse veneno aqui, mas se o Senhor não colocar a mão, não vai adiantar nada. Então o Senhor coloca a tua mão e faz com que essa praga desapareça daqui. Graças a Deus a gente tem vencido. Porque colocamos o Senhor na frente. Por quê? Porque Ele tem o domínio de todo o universo, de todas as coisas que existem. Tudo que existe, Deus tem o domínio. Ele tem o domínio da minha e da sua vida. A minha vida, a sua vida pertence a Deus. A minha alma e a sua alma depende de Deus. Olha o que Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 4, versículo 18, se não me falha a memória. Ele disse: toda a alma é minha, tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha. Ele diz que é Ele que dá a vida. Ele disse: eu mato e faço reviver. Então sou eu que mando, eu que tenho domínio de todas as coisas. Então Deus trouxe a nós essa palavra nesta noite, porque Ele quer mostrar para nós, né, um conhecimento profundo daquele que tem o domínio de todas as coisas. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer o Jesus que nós servimos. Louvado seja Deus. E Deus trouxe essa palavra para nós essa noite, foi justamente para isso, para abrir a minha e a sua mente sobre o conhecimento dele. Louvado seja Deus. O domínio universal de Deus. Louvado seja Deus. São duas partes nesse
título desse salmo. Também diz: quem é digno de entrar no seu santuário? Mas nós não vamos nos falar sobre isso. Vamos falar sobre o domínio universal de Deus e que Deus é o Rei da glória. Louvado seja Deus. Por isso nós vamos nos ater ao versículo de número 10, que diz: quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Então, para falar e conhecer um pouco sobre Jesus antes do Novo Testamento, porque nós conhecemos Jesus, irmãos, por causa do Velho Testamento. Se não fosse o Antigo Testamento, não tinha como você conhecer Jesus. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele é a base do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi edificado em cima de uma base, que é o Antigo Testamento. E ele revela Jesus Cristo para nós. Você pode não enxergar, mas Jesus já começa a aparecer lá no 3º capítulo de Gênesis. Jesus já começa a aparecer ali. Não é verdade, não? Se você pegar essa Bíblia, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, então você vai ler lá que Jesus já começa a aparecer. Quando você vê lá Deus fazendo veste para Adão e para Eva, você já começa a perceber que Jesus já aparece ali. Quem? Porque ali provavelmente alguém morreu ali para que dele fosse tirado Deus para fazer as vestes para Adão e Eva, irmãos. E quem foi, será? Foi um boi? Certamente foi o quê, irmão? O cordeiro. E esse cordeiro simboliza quem? Cristo, não é? Quando João vai batizar Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o símbolo do cordeiro. O cordeiro é o símbolo de Cristo, que haveria de vir ao mundo. Louvado seja Deus. Então nós já começamos a ver Jesus lá no comecinho das Escrituras. Nós já começamos a ver. Nós não vemos aparecer o seu nome, Jesus, mas nós podemos enxergar pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus já estava no plano de Deus para morrer pela humanidade. Louvado seja Deus. Então nós vamos conhecer um pouco Jesus, melhor do que já conhecemos, dentro do Salmo 24, dentro do Salmo 23 e dentro do Salmo 22. Nós vamos usar esses 3 salmos para nós conhecermos um pouco mais a respeito de Jesus. Não estou dizendo que os irmãos não conhecem, eu sei que os irmãos conhecem, mas sempre é melhor nos aprofundarmos no conhecimento dele. Não é verdade? Olha que Deus disse na boca do profeta Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem muita gente sofrendo ainda por falta de conhecimento, irmãos. Nós precisamos a cada dia buscar, nos aprofundar no conhecimento de Deus. E este Salmo 24, irmão, ele tem uma profundidade tão grande que só através do Espírito Santo você consegue entender isso aqui. Principalmente, a partir do versículo 7. Esse versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, ele é um mistério. Nós não vamos nos aprofundar nisso hoje porque leva tempo, mas tem muita coisa maravilhosa, importante dentro desses 3 versículos. Mas nós vamos só vermos Cristo no Salmo 22, 23 e 24. No Salmo 22, ele apresenta Jesus como um profeta. O que é um profeta? Um profeta é aquele que trazia ao povo a palavra de Deus. Deus queria falar com o povo, então o que ele usava? Usava os profetas, aqueles que tinham uma vida de retidão diante de Deus. Deus não usava qualquer pessoa, não. Tinha que ser aqueles que tinham uma vida de retidão diante dele. Então Deus pegava esta pessoa e através dele levava ao povo a palavra de Deus. Hoje Deus usa ainda, irmão. Hoje ainda tem hoje o profeta, não, tem o dom de profecia, que Deus usa as pessoas para transmitir a sua vontade à sua igreja, ou para transmitir a tua palavra a alguém especificamente.
Louvado seja Deus. Às vezes Deus quer falar comigo, Ele usa uma pessoa, vai falar somente comigo, não fala com a igreja toda, mas fala comigo. Por quê? Porque Ele quer transmitir aquela palavra a mim. Louvado seja Deus. E às vezes Deus transmite a tua palavra para toda a igreja. Louvado seja Deus. E aqui, no Salmo 22, então Jesus é tido como profeta. Louvado seja Deus. Aquele que transmitia a palavra de Deus às pessoas. No Salmo 23, Jesus é tido como sacerdote. Qual é a função do sacerdote, irmãos? Apresentar a causa das pessoas, do povo, a Deus. É o contrário do profeta. O profeta trazia a palavra de Deus aos homens, o sacerdote levava a queixa, a necessidade das pessoas a Deus. Então Jesus, no Salmo 23, ele é tido como sacerdote. Louvado seja Deus. E no Salmo 24, Jesus é tido como: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem usa coroa, irmãos? Quem usa coroa é o rei, não é? Não é uma pessoa qualquer que usa coroa. Quem usa coroa é o rei. O rei é aquele que reina, aquele que domina, aquele que manda. Então Jesus, ele é o Rei dos reis. Ele manda em todos. Jesus não tem, superior, ele só tem subordinado. Ele não obedece ordem, ele só manda, ele só dá ordem. E nós temos a obrigação de obedecer. Já viram aquele ditado que manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é verdade? Então, se você tem juízo, obedeça aquele que manda. Louvado seja Deus, que é o Senhor. No Salmo 22, Jesus, ele morre. Veja o que diz, irmão, o título do Salmo 22. O Messias sofre, mas triunfa. Quer dizer, Jesus morre, mas vence. Como é que pode negar esse irmão? Se morreu, como que pode vencer? Como que vence quem morre? A novidade está em Jesus morre, mas a morte não consegue detê-lo na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscita. Louvado seja Deus. Então ele morreu, mas triunfou, ressuscitou e subiu e assentou no seu trono. Louvado seja Deus. Assentou no seu trono. Por que Jesus assentou no seu trono? O trono estava ocupado ou estava vazio? Não? O trono estava ocupado ou estava vazio, irmão? Responde. Como que vai sentar se está ocupado? Como que é o nome do irmão que está? Nossa irmã atrás da nossa irmã professora, qual é o nome dele? Alisson. Você consegue sentar na cadeira que sua esposa está sentada aí? Tem jeito? Não tem, porque a cadeira está ocupada, como você vai sentar? Não tem jeito. Então o trono de Jesus estava ocupado, estava vazio, irmão. Estava vazio. Por que estava vazio? É por isso que eu disse para os irmãos, o mistério do versículo 7, 8 e 9. Por que o trono estava vazio? Porque se você for lá no Evangelho de João, nos primeiros versículos, não me lembro agora, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, se ele fez isso, irmão, então ele tinha que deixar o trono. Não deixou o trono? Deixou o esplendor da sua glória. Ele deixou o esplendor, deixou o seu trono e veio habitar entre nós. Então o trono ficou vazio. Só que esse trono era guardado. Era guardado. Alguém estava lá guardando esse trono.
E gozado, irmão, que tinha alguém interessado em ocupar esse trono. Tinha um maldito lá, interessado em ocupar esse trono. E quando ele viu Jesus lá no deserto, 40 noites, né? Ele foi lá tentar, falou assim, o trono está vazio, eu vou ocupar ele. Vai ser agora. Chegou lá, ó. Se você se prostrar e me adorar, está vendo tudo isso aqui? Eu dou tudo para você. Qual era a vontade dele, irmão? Se Jesus fizesse isso, ele subiria lá e ocupava o trono. Por quê? Porque Jesus se rendeu a ele. Mas Jesus não rendeu. O que Jesus fez? Resistiu a ele. Está vendo a importância de se render, irmãos? Às vezes a gente ouve um hino aqui ser cantado, a gente não medita. Olha a importância de se render aos pés do Senhor. Quando Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Foi a mesma coisa de dar um nocaute no diabo, né? E conservar o seu trono, embora ele não pudesse ainda ocupá-lo, porque não era o momento. O momento haveria de chegar ainda. Louvado seja Deus. Por isso ele é apresentado como rei. No Salmo 22 ele morre. No Salmo 23 ele vive. Né? Como diz o versículo 6, Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou habitar na casa do Senhor a minha vida eterna. Eu vou estar com Ele, vou morar com Ele. Por isso que o Senhor quer que você permaneça firme, porque assim fazendo, você irá morar, viver com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Engrandecido, exaltado seja o Senhor. Aleluia. De eternidade a eternidade, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és santo, santo, santo. E por isso aqui estamos, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, nesta noite, para rendermos graças a Ti, Senhor. Aleluia. No Salmo 22, irmãos, Jesus recebe, por causa de mim, por causa de você, uma cruz. Cruz, para cumprir nele a sua própria palavra, irmãos. Interessante isso, né, irmãos? Tudo que Jesus faz quando ele está aqui nessa terra é para cumprir a sua própria palavra, irmãos. Porque tudo aquilo que o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus é o Espírito Santo de Deus que está usando ele para transmitir aquela palavra. Então veja, tudo aquilo que o profeta Isaías profetiza cumpre-se na vida de Jesus. Então Jesus ele veio fazer o quê? Cumprir a sua própria palavra. Não é de outro, a não ser dele mesmo. Louvado seja Deus. Então, no Salmo 22, ele recebe uma cruz. Nós não vamos ler, porque o tempo é pouco. Os irmãos podem ler esses salmos, que faz uma relação entre os três salmos que você vai ver. Então, no Salmo 22, ele recebe uma cruz para morrer por mim e por você. No Salmo 23, ele recebe um cajado. Para que serviu o cajado, irmãos?
o pastor cuidar das ovelhas do seu rebanho. Então o cajado de Jesus, para mim e para você, o que é, irmãos? É um pedaço de pau? Hã? Com que Jesus cuida de mim e cuida de você? É com a sua palavra, irmãos. É com a palavra que o Senhor cuida de nós. O que é que eu tenho que guardar em meu coração? Em minha mente? A palavra de Deus. O que diz a palavra? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Irmão, se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, eu vou viver uma vida de pecado, porque não existe em outro lugar algo escrito que me condena a viver uma vida de pecado. Eu só vou encontrar isso na Bíblia. Por isso o Senhor manda que nós guardemos a tua palavra em nossos corações, em nossa mente, para não pecarmos contra Ele. Veja bem, irmãos, cuidado com esse negócio de coração. Nós temos dois corações, certo? O coração físico, que é esse que bombeia sangue para o nosso corpo, que é o coração da emoção. E temos esse aqui, que é o coração da razão. Esse que nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque ele alimenta esse. Primeiro você vê, depois você pensa no que fazer. Quando você pensa em fazer, então a intenção sua desce para o seu coração. E aí começa a agir o lado emocional das coisas. E aí é onde está o perigo. Louvado seja Deus. Então guarda a sua palavra na sua mente. Por que o sacerdote tinha aquela fita de ouro na sua testa? Porque para proteger a sua mente. Aqui é um símbolo, irmão. Deus, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Vamos correr. Então no Salmo 22, Jesus recebe uma cruz. No Salmo 23, um cajado. E no Salmo 24, ele recebe uma coroa. Porque agora ele reina. Louvado seja Deus. No Salmo 22, ele aponta para o passado. O Salmo 23 aponta para o presente. E o Salmo 24 aponta para o futuro. O reino eternal de Cristo sobre a terra. Louvado seja Deus. Irmãos, isso aqui é coisa muito gloriosa. Pena que o tempo é pouco, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe aos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu não sei se os irmãos observaram que eu cantei com os varões hoje, né, irmãos? Mas é tempo que eu não cantava, né? Falei sem dificuldade. Eu fiz uma oração hoje, sentado também, viu, irmão? Não foi de joelho, não. Sentado também. Eu estava, meio cansado, por dentro da. Eu fiz uma oração ali, sentado. Eu disse, Senhor, meditando na palavra de Deus, irmãos. E o Senhor acrescentou a Ezequias mais 15 anos de vida. Só que o Senhor curou ele. Curou ou não curou? O Senhor deu mais 15 anos de vida para ele e curou ele. Agora o Senhor acrescentou a vida para mim. Não sei quanto tempo. O Senhor não falou, mas ele acrescentou. Os irmãos sabem disso. O Senhor acrescentou a vida, a minha vida. Já era para eu ter partido há 3 anos atrás. O Senhor acrescentou mais anos de vida para mim. Quanto? Não sei, irmãos. Talvez ele vai me deixar para arrebatamento, não sei. Eu falei, então, eu não posso cantar, Senhor. Por quê? Fiquei com a sequela na garganta, não posso cantar. Faz muito tempo que eu não prego a sua palavra, por quê? Porque eu tenho dificuldade para falar por causa desse problema. Então o Senhor faz comigo. O Senhor é o mesmo Deus de Ezequias, é o mesmo Deus que eu sirvo. Então o Senhor faz a ordem na minha vida para que eu possa louvar o seu nome e pregar a tua palavra. Por isso eu cantei com os irmãos, e o Jorge falou para mim, se dá para você pregar hoje? Daí eu sempre falo lá, o problema é a garganta, né? Aí eu falei, não, dá sim, em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, graças a Deus, estamos aqui transmitindo a palavra de Deus aos irmãos. Lá na sua casa, pega o Salmo 22, 23 e 24
né? Faz uma correlação entre os 3 salmos e verifica tudo que foi transmitido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.